Meu nome é Vera, mas na certidão está Veranice Alves da Silva. Hoje tenho 76 anos, cabelos brancos e mãos enrugadas que contam histórias que a boca às vezes cansa de repetir. Quando fecho os olhos e volto no tempo, parece que foi ontem que eu era aquela menininha magricela, de pés descalços e vestido remendado, lutando contra a fome que era quase parte da família. Nossa casa ficava afastada do povoado, lá pros lados do Rio das Almas. Era uma construção de adobe com 3 cômodos mal divididos, telhado que pingava quando chovia forte, e chão de terra batida que virava poeira no calor e barro na época das águas. Para chegar na cidade mais próxima, eram 2 horas de caminhada por uma estrada de terra que serpenteava entre morros cobertos de mato baixo. Não que a gente fosse muito à cidade. Raramente tínhamos motivo ou condição. Naquela madrugada fria de junho de 1956, acordei com o barulho da porta. Já sabia quem era sem precisar abrir os olhos. Mamãe voltava de mais um baile na fazenda grande, trazendo consigo aquela mistura inconfundível de suor, cachaça e perfume de lavanda barata que ela comprava na venda do seu Nico. Fingi continuar dormindo enquanto escutava seus passos trôpegos e sua cantoria baixinha. Menina bonita do laço de fita, o que é que você vai fazer? Vou dançar a noite inteira até o sol amanhecer. Tinha dias que eu tinha raiva dela. Raiva daquela mulher que nos deixava sozinhos para ir atrás de música e homens. Outros dias, como aquele, eu só sentia uma tristeza funda, dessas que parecem não ter fim. Mamãe era bonita, disso ninguém duvidava. Alta, de cabelos pretos compridos e olhos que pareciam guardar mistérios que a gente nunca ia descobrir. Quando sorria, o que não era raro, pois apesar de tudo tinha alma alegre, iluminava o ambiente. Pena que preferia iluminar os salões de baile a ficar em casa cuidando dos filhos. E éramos muitos, 14 ao todo, cada qual de um pai diferente. Eu era a caçula, com 9 anos na época. Para quem vivia no interior de Minas naqueles tempos, família grande não era surpresa. O espanto mesmo era como conseguíamos sobreviver, com uma mãe quase sempre ausente e nenhum pai presente. Vera, acorda. Vem ajudar com o café. A voz de Josefa, minha irmã mais velha, me trouxe de volta à realidade. Lá fora, o primeiro raio de sol começava a aparecer, iluminando as frestas do telhado. Esfreguei os olhos inchados de sono e me levantei da esteira que dividia com Maria das Dores, minha irmã que tinha só 2 anos mais que eu. Josefa, com seus 15 anos, já parecia uma mulher feita. O rosto sério demais para a faraidade, os olhos marcados por olheiras profundas, as mãos já calejadas de tanto trabalho. Era ela quem realmente cuidava da gente desde que me entendia por gente. Enquanto mamãe cavalgava por aí, Josefa cozinhava, lavava, costurava e ainda encontrava energia para me ensinar as letras que ela mesma mal conhecia. Mamãe trouxe alguma coisa? Perguntei baixinho, enquanto ajudava a acender o fogão a lenha. Josefa balançou a cabeça negativamente. Só a roupa do corpo, como sempre. A cozinha era o maior cômodo da casa. Tinha um fogão a lenha feito de barro, uma mesa comprida com bancos dos 2 lados e algumas prateleiras na parede onde guardávamos as poucas panelas e latas vazias que tínhamos. Numa delas, Josefa guardava um pouco de café e açúcar, nosso tesouro mais precioso. Tem um pouquinho de café ainda. E farinha. Dá para fazer um mingau ralo. Ela disse, pegando uma panela lascada. Nosso café da manhã, na maioria dos dias, era isso. Um mingau ralo de farinha com café e açúcar, quando tinha. Às vezes, quando a sorte sorria, meu irmão mais velho, que trabalhava como ajudante nas fazendas vizinhas, trazia um pouco de leite ou ovos. Mas eram dias raros, quase de festa. Uma a uma, as outras crianças foram acordando e se reunindo ao redor da mesa. Éramos 12 ainda em casa. Os outros 2 já tinham partido, um casado, outro trabalhando em outra cidade. Pedro, o mais novo depois de mim,
Com seus 5 anos, ainda esfregava os olhos cheios de remela quando se sentou no banco. Cadê a mãe? Ele perguntou como fazia todas as manhãs, mesmo sabendo a resposta. Dormindo, respondeu Josefa, servindo o mingau em canecas de alumínio amassadas. Come devagar para durar mais. Maria das Dores, que de todas nós era a mais parecida com mamãe, não só na aparência, mas no jeito inquieto de ser, me cutucou baixinho. Acho que vi ela chorando ontem antes de sair. Sussurrou para que só eu ouvisse. Chorando? Por quê? Não sei. Tava olhando alguma coisa que guarda naquela caixinha dela. Mamãe tinha uma caixinha de lata, dessas de biscoito, onde guardava seus poucos pertences pessoais. Ninguém mexia naquela caixa. Era a única coisa que ela realmente tratava como sua, particular, em meio a toda aquela vida compartilhada que levávamos. Igreja era lugar que raramente frequentávamos. Era longe, e não tínhamos roupas decentes para aparecer diante de Deus e da sociedade. Nossas roupas eram trapos remendados, herdados de um irmão para outro, até não sobrar mais nada além de farrapos. Depois do café, era a hora das tarefas. Cada um tinha a sua, designada por Josefa com a autoridade de uma general. Os meninos mais velhos iam buscar lenha, consertar a cerca, cuidar dos poucos animais que tínhamos. Uma vaca magra que mal dava leite e algumas galinhas ciscando no terreiro. As meninas ajudavam com a limpeza, a roupa e buscavam água no rio. Vera e Maria, vocês vão buscar água hoje, determinou Josefa, me entregando um balde de metal que tinha mais remendos que o meu vestido. O rio ficava a uns 500 metros da casa, descendo por um caminho estreito entre capim alto e árvores retorcidas pelo vento. Maria das Dores ia na frente, cantarolando baixinho uma das canções que mamãe nos ensinava nas raras noites em que ficava em casa, geralmente entre um baile e outro. Lá na ponte da vinhaça, todo mundo passa. A água do rio ainda era limpa naquela época, cristalina, correndo sobre pedras lisas, com pequenos peixes prateados nadando contra a correnteza. Enchemos os baldes com cuidado, sabendo que cada gota era preciosa. A água serviria para beber, cozinhar, lavar o rosto e as mãos. Banho completo? Só de domingo, isso quando o tempo permitia. Na volta, o caminho parecia 2 vezes mais longo. Os baldes pesavam, a água chacoalhava e molhava nossas pernas finas, mas não reclamávamos. Desde cedo aprendemos que reclamar não adiantava. Ninguém estava ouvindo mesmo. De volta à casa, encontramos Josefa toda animada. Era raro vê-la assim. Quase sempre carregava o peso do mundo nas costas. Seu Juvenal vai fazer farinhada hoje! Ela anunciou com os olhos brilhando. Se a gente for ajudar, ele dá um pouco de farinha e talvez até um pedaço de torresmo. A farinhada na casa de seu Juvenal era um evento. O casal, já de idade e sem filhos, sempre abria as portas para os vizinhos quando preparavam farinha de mandioca. Era trabalho para muitas mãos, e em troca, distribuíam um pouco do resultado para quem ajudasse. Para nós era quase uma festa. Garantia de comida por alguns dias. Arrumamo-nos o melhor que pudemos. Não que fizesse muita diferença, mas Josefa insistia que devíamos parecer decentes, para que ninguém tivesse pena ou vergonha de nós. Passei água no rosto, arrumei os cabelos com um pente quebrado que circulava entre as irmãs e ajeitei o vestido gasto da melhor maneira possível. Chegamos à casa do Juvenal ainda de manhã. O terreiro já estava cheio. Homens descascando mandioca, mulheres ralando, crianças correndo em volta do tacho onde a farinha seria torrada. O cheiro da mandioca fresca misturado com fumaça da fornalha fazia meu estômago roncar ainda mais forte. "Olha quem chegou! As meninas da Zulmira!" exclamou uma senhora robusta que ajudava Natasha. O nome da minha mãe na boca dos outros sempre me causava um misto de vergonha e orgulho. Vergonha pelo que todos sabiam, que ela nos deixava sozinhos para ir dançar. Orgulho porque, apesar de tudo,
Era minha mãe. E era bonita e livre como eu secretamente desejava ser um dia. Viemos ajudar seu Juvenal, disse Josefa, com aquela dignidade que só ela sabia manter, mesmo nas situações mais humilhantes. Claro, minhas filhas, tem trabalho para todos. Os meninos podem ajudar a carregar lenha. E vocês, meninas, podem ficar aqui ralando mandioca. Passamos a manhã e parte da tarde trabalhando duro. As mãos doíam de tanto ralar o tubérculo branco e duro nas raladeiras de metal, mas não reclamávamos. Cada movimento era um passo mais perto de ter comida para levar para casa. Enquanto trabalhávamos, as mulheres conversavam e, inevitavelmente, o assunto chegou à minha mãe. Viram a Zulmira ontem à noite? Toda emperequetada no baile da Fazenda Grande, comentou uma mulher magra de nariz pontudo, montada naquele cavalo zaino como se fosse a rainha da Inglaterra. Emendou outra, cujo nome não me lembro. Uma mulher daquela idade com tanto filho para criar e só pensando em diversão. Não tem vergonha na cara, sentenciou uma terceira. Senti o rosto queimar. Ao meu lado percebi que Maria das Dores tinha os olhos marejados. Josefa continuava ralando mandioca como se não ouvisse nada, mas eu sabia que cada palavra era como uma facada. Zulmira sempre foi assim, desde moça, disse a mulher mais velha que cuidava do tacho. O problema é que os filhos não têm culpa. Por isso mesmo que estamos aqui, abrindo as portas para as crianças, respondeu a do nariz pontudo. Alguém tem que ter pena dessas pobres almas. Pena. Como eu odiava essa palavra. Preferia passar fome a ser objeto da pena alheia. Mas naquela situação, engoli o orgulho junto com a humilhação. A fome era mais forte que o orgulho. Ao fim da tarde, com o trabalho concluído, a senhora esposa de seu Juvenal nos chamou para um canto. Tirou de um saco de estopa 2 pacotes generosos. Este é de farinha. E este tem um pouco de carne de porco que sobrou de ontem. Não é muito, mas vai ajudar vocês por alguns dias. Senti os olhos encherem de lágrimas. Não de vergonha desta vez, mas de gratidão. Josefa agradeceu com poucas palavras, como era seu jeito, e nos preparamos para voltar para casa. No caminho, encontramos meu irmão mais velho, voltando da fazenda onde tinha conseguido trabalho. Ele trazia um pequeno embrulho nas mãos e um sorriso cansado no rosto. Olha o que consegui, disse mostrando 1 litro de leite. O patrão deixou eu trazer um pouco que sobrou. Aquela noite foi quase de festa. Com a farinha que ganhamos, a carne de porco e o leite, Josefa preparou um jantar que parecia banquete para nossos padrões. Até mesmo mamãe, que acordou no fim da tarde, parecia mais presente que o habitual, ajudando a fazer um bolo de frigideira que há tempos não comíamos. Era assim nossa vida. Dias de fome extrema intercalados por momentos raros de pequenas alegrias. Aprendemos a saborear cada instante de fartura, cada bocado de comida que chegava à mesa, cada momento em que mamãe parecia realmente estar conosco, não só de corpo, mas também de espírito. Antes de dormir, sentada na soleira da porta olhando as estrelas, pensei em como seria se tivéssemos uma vida normal, como as outras famílias, com pai, mãe, comida na mesa todos os dias, roupas sem remendos, sapatos nos pés. Parecia um sonho tão distante quanto as próprias estrelas que cintilavam no céu escuro daquela noite de junho. Mal sabia eu que em poucos dias um acontecimento mudaria para sempre o rumo da nossa história familiar, e que a fome, que até então era nossa companheira constante, ganharia uma concorrente até então desconhecida: a orfandade completa. Acordei antes do sol naquela manhã, com um pressentimento estranho cutucando minha alma. O galo nem tinha cantado ainda, mas algo no ar parecia diferente. A casa estava mergulhada naquele silêncio profundo que só existe quando a madrugada ainda não decidiu virar dia. Me levantei devagar para não acordar as irmãs que dormiam ao meu lado e fui até a janela sem vidro.
O céu tinha aquela cor indefinida entre o escuro da noite e a promessa do amanhecer. Algumas estrelas ainda teimavam em brilhar, como se não quisessem ir embora. Respirei fundo o ar úmido da madrugada, sentindo aquele cheiro de terra molhada que sempre vinha antes da chuva. Ia chover, e isso significava que talvez nossa mãe não saísse hoje. Ela não gostava de cavalgar na chuva. Dizia que estragava o cabelo que tanto se esforçava para manter bonito. Voltei para minha esteira e tentei dormir mais um pouco, mas aquela inquietação não me deixava. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas do telhado, me levantei de vez. Foi então que ouvi o tropel de cavalo se aproximando. Corri para a porta com o coração aos pulos. Seria a mamãe voltando tão cedo? Não era comum. Ela geralmente só voltava depois de 2 ou 3 dias fora. Não era ela. Era seu Joca, o leiteiro que passava de vez em quando vendendo leite nas casas mais afastadas. Um homem magro, de pele curtida pelo sol e olhos pequenos que pareciam sempre estar procurando algo no horizonte. Ele estava ofegante, com o chapéu de palha amassado nas mãos, em vez de na cabeça como de costume. "Menina, cadê sua irmã mais velha?" Ele perguntou, a voz entrecortada pela falta de ar. "A Josefa? Tá dormindo ainda, seu Joca? Aconteceu alguma coisa?" Ele olhou para mim de um jeito estranho, como se estivesse decidindo se eu era grande o suficiente para ouvir o que tinha para dizer. Deve ter concluído que não, porque apenas respondeu: "Vai chamar ela, minha filha. É importante." Corri para dentro e acordei Josefa, que dormia encolhida debaixo de um cobertor remendado. Ela abriu os olhos assustada, mas se recompôs rapidamente. Josefa sempre foi assim, forte como uma aroeira, firme até nos ventos mais fortes. "O que foi, Vera? Seu Joca tá lá fora querendo falar com você. Disse que é importante." Josefa se levantou num pulo, alisou o vestido amassado com as mãos ásperas e foi para fora. Eu a segui, curiosa e apreensiva. No terreiro, seu Joca torcia o chapéu nas mãos, deixando ainda mais evidente o seu desconforto. "Bom dia, seu Joca. O que o senhor manda?" Josefa cumprimentou com aquela polidez que ela sempre mantinha, mesmo nas piores situações. "Menina, é sobre sua mãe." Ele começou baixando os olhos para os próprios pés descalços, como se ali encontrasse as palavras certas. "Encontraram ela hoje cedo, lá na curva da estrada do Cruzeiro. Parece que caiu do cavalo ontem à noite, quando voltava da festa na Fazenda Grande." Vi o rosto de Josefa empalidecer. Suas mãos, sempre tão firmes, começaram a tremer levemente. "Ela tá..." Josefa não conseguiu terminar a pergunta. "Sim, menina." Ela se foi. Bateu a cabeça numa pedra quando caiu. Deve ter sido na hora. Senti como se o mundo inteiro tivesse parado de girar naquele instante. Mamãe, morta. Aquela mulher cheia de vida, de risadas altas, de vestidos coloridos e cheiro de flor do campo. Aquela que, apesar de todas as ausências, ainda era o centro do nosso pequeno universo. Não podia ser verdade. Josefa não chorou. Apenas ficou ali, parada, olhando para o nada como se tentasse encontrar algum sentido naquelas palavras. Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ela simplesmente perguntou: "Onde está ela agora?" "Levaram pro armazém do seu Juvenal. Vão preparar para enterrar hoje mesmo, que o calor tá forte." Foi o mais velho dos meus irmãos quem chorou primeiro. Ele tinha acabado de sair da casa, provavelmente acordado pelos cochichos no terreiro. Um soluço longo, dolorido, como o de um animal ferido, rompeu o silêncio da manhã. Aquele som quebrou algo dentro de todos nós. Logo estávamos todos em lágrimas, até mesmo Josefa, que finalmente deixou a dor transbordar pelos olhos negros e tristes. As notícias voam rápido em lugar pequeno. Logo toda a vizinhança estava sabendo. As mesmas pessoas que falavam mal da minha mãe pelas costas, agora apareciam em nossa porta com olhares de pena e ofertas de ajuda. O mundo é mesmo estranho.
Na morte, mamãe finalmente recebia o respeito que nunca teve em vida. Vamos ter que arrumar as crianças para ir no enterro, disse Josefa, já limpando as lágrimas e voltando a ser a fortaleza que sempre foi. Vera, ajuda a lavar os pequenos. Vou ver se acho alguma roupa mais escura pra gente vestir. E assim foi. A manhã que começou com um pressentimento ruim se transformou no dia mais triste das nossas vidas. Lavamos os irmãos menores com a pouca água que tínhamos guardada nos baldes. Penteamos os cabelos com um pente quebrado que passava de mão em mão. Vestimos as roupas menos surradas que conseguimos encontrar. Ninguém tinha roupa preta, que é o que se usa em enterro. Mas Josefa disse que não importava, que o luto de verdade a gente carrega no coração, não nas costas. O enterro foi no cemitériozinho simples que ficava atrás da igrejinha do povoado. Era um lugar pequeno, com cruzes de madeira marcando as sepulturas e algumas flores silvestres crescendo entre os túmulos. O padre rezou uma missa rápida, falando sobre a misericórdia divina e o descanso eterno. Palavras que pareciam vazias diante da dor que sentíamos. Mamãe foi enterrada numa cova simples, sem lápide, apenas com uma cruz de madeira, onde seu Juvenal escreveu seu nome com tinta preta. Zulmira Alves da Silva. Nunca soube ao certo se aquele era mesmo o sobrenome dela. Mamãe não falava muito sobre sua própria história, apenas vivia intensamente seu presente. Quando jogaram a última pá de terra sobre o caixão simples de madeira, senti uma parte de mim sendo enterrada junto. Não era uma parte boa, nem ruim. Era apenas uma parte que existia, como um membro do corpo que de repente não está mais lá. A ausência de mamãe, que já era constante em nossa vida, agora se tornava definitiva, irrevogável. Voltamos para casa em silêncio, cada um carregando sua dor do jeito que podia. Os menores não entendiam direito o que tinha acontecido. Pedro, de apenas 5 anos, perguntava a cada minuto quando a mamãe voltaria da viagem. Cada pergunta era como uma agulha fina furando o coração de Josefa. Ela não vai voltar dessa vez, Pedro. Foi tudo que minha irmã conseguiu responder, com uma voz que parecia vir do fundo de um poço. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na esteira, eu ouvia os soluços abafados dos meus irmãos, misturados com o barulho da chuva que finalmente caía lá fora. Era como se o céu também chorasse conosco. Fiquei olhando para o teto escuro, pensando em como seria nossa vida agora. Já éramos praticamente órfãos antes, com mamãe sempre ausente, mas havia sempre aquela esperança de que ela voltaria. Agora nem isso tínhamos mais. Na manhã seguinte, a realidade nos atingiu com toda a sua força. Não havia comida em casa, não havia dinheiro. E agora não havia nem mesmo a possibilidade de mamãe aparecer com algum trocado ou mantimento. Josefa reuniu todos nós na sala e, com uma seriedade que não combinava com seus 16 anos, nos disse: "Agora somos só nós. Temos que nos virar. Os mais velhos vão ter que trabalhar mais e os pequenos vão ter que ajudar mais em casa. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir." Meu irmão mais velho assentiu, com os olhos ainda vermelhos de chorar. Ele tinha conseguido um trabalho fixo na fazenda, onde antes só aparecia de vez em quando. Não ganhava muito, mas pelo menos era algo certo. "Vou falar com o patrão, ver se consigo um adiantamento", ele disse com uma determinação nova na voz. "E vou pedir para aumentar meu tempo lá. Se trabalhar o dia todo, talvez paguem mais. Eu posso ir nas casas, oferecer para lavar roupa", disse Josefa. "Dona Corina comentou outro dia que a lavadeira dela tá doente. Talvez ela me aceite no lugar." E assim, cada um buscou uma maneira de contribuir. Até mesmo as crianças, como eu e Maria das Dores, assumíamos mais responsabilidades. Cuidar dos pequenos, buscar água, varrer a casa, alimentar as poucas galinhas que tínhamos. O tempo para brincar, que já era pouco, agora praticamente não existia mais. Durante as semanas seguintes,
Uma rotina diferente se estabeleceu em nossa casa. Josefa se tornou oficialmente a chefe da família, embora na prática já fosse há muito tempo. Ela organizava tudo: quem fazia o quê, como gastar o pouco dinheiro que entrava, o que cozinhar para esticar ao máximo os mantimentos. Foi por essa época que conhecemos a fome de verdade. Não aquela fome passageira que dói na barriga, mas logo passa depois de um café ralo com farinha. Era uma fome profunda, persistente, que doía nos ossos e embaçava a vista. Uma fome que deixava os mais pequenos chorando à noite e que fazia os olhos dos mais velhos parecerem cada vez mais fundos. Havia dias em que tudo que tínhamos para comer era água com açúcar e um punhado de farinha. Josefa dizia para imaginarmos que era um mingau ralo, para enganar a cabeça. Mas o corpo não se engana tão fácil. Íamos dormir com aquele vazio no estômago que não deixava o sono chegar direito. Foi numa tarde dessas, quando já estávamos há 2 dias comendo só farinha com água, que Josefa tomou uma decisão difícil. Chamou a mim e a Maria das Dores para um canto e nos disse com a voz baixa para os menores não ouvirem: "Vocês vão ter que ir nas casas da redondeza pedir comida. Sei que é duro, mas não temos escolha. Os pequenos não podem ficar sem comer mais um dia." Senti o rosto queimar de vergonha. Pedir esmola era o último recurso, aquele que mamãe sempre dizia que nunca deveríamos aceitar. "Somos pobres, mas temos dignidade." Ela dizia nos raros momentos em que falava sobre nossa condição. Mas a fome não respeita a dignidade. A fome é mais forte que o orgulho. Assim, naquela tarde quente de fevereiro, eu e Maria das Dores saímos de casa com um saco de estopa vazio nas mãos e o coração pesado de vergonha. Nossa primeira parada foi na casa de Dona Corina, onde Josefa já estava lavando roupa. A boa senhora nos recebeu na cozinha, olhou para nossas carinhas magras e, sem que precisássemos dizer nada, encheu nosso saco com um pedaço de toucinho, alguns ovos e um punhado de feijão. "Levem isso para casa, meninas," ela disse com aquela bondade simples que não faz alarde. "E digam para Josefa que amanhã tenho mais roupa para ela lavar." Com o saco já não tão vazio, seguimos para outras casas. Nem todas foram tão generosas quanto Dona Corina. Em algumas, recebemos olhares de desprezo e portas fechadas na cara. Em outras, ganhamos sobras de comida, daquelas que normalmente iriam para os porcos. Mas aceitávamos tudo com gratidão. Naquela situação, não podíamos dar ao luxo de escolher. Voltamos para casa com o saco meio cheio, um punhado de arroz aqui, alguns legumes já murchos ali, um pedaço de carne que não era das melhores, mas que no nosso fogão viraria um caldo substancioso. O suficiente para mais alguns dias. Josefa chegou pouco depois, com alguns trocados no bolso do avental. Não era muito, mas daria para comprar um pouco de açúcar e café. Pequenos luxos que faziam a vida parecer um pouco menos dura. Aquela noite, pela primeira vez em dias, dormimos com a barriga não tão vazia. O caldo que Josefa preparou não era abundante, mas tinha sustância. O cheiro da comida encheu a casa, trazendo um pouco de alegria para aquelas paredes tristes. Antes de dormir, deitada na esteira com Maria das Dores ao meu lado, olhei pela janela para o céu estrelado lá fora. A lua cheia iluminava o terreiro, fazendo as sombras dançarem suavemente. Pensei em mamãe, em como ela estaria agora, livre naquele céu imenso, cavalgando entre as estrelas como costumava cavalgar pelas estradas de terra do nosso interior. "Você acha que ela tá bem agora?" perguntou Maria, como se lesse meus pensamentos. "Acho que sim," respondi sentindo uma lágrima quente escorrer pelo canto do olho. Mamãe sempre quis ser livre. Agora ela é, do jeito mais completo que alguém pode ser. Maria pegou minha mão debaixo do cobertor fino e a apertou com força. Aquele pequeno gesto continha todo o amor e toda a dor que compartilhávamos. Éramos apenas 2 crianças tentando entender um mundo que parecia grande demais, cruel demais para nós. "Vamos ficar bem, não vamos?"
Ela perguntou com aquela voz que oscilava entre a infância e algo mais velho, mais sofrido. Vamos. Respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Temos uns aos outros. É o que importa. E assim, com essa promessa silenciosa de sobrevivência, fechamos os olhos para mais uma noite naquela casa que agora parecia ainda mais vazia, sem a possibilidade da volta de mamãe. O amanhã traria novos desafios, novas fomes para enfrentar. Mas naquele momento, abraçadas sob aquele cobertor fino, encontrávamos um pouco de paz, na certeza de que, pelo menos, não estávamos sozinhas naquela luta. Os meses foram passando, arrastados como o carro de boi que subia a serra em dias de chuva. A dor da perda de mamãe foi se transformando numa saudade calada, daquelas que dói menos com o tempo, mas nunca desaparece por completo. É assim que funciona. A gente não esquece, só aprende a carregar o peso. Nossa vida tinha encontrado um novo ritmo. Difícil, é verdade. Mas um ritmo que era nosso. Josefa trabalhava lavando roupa para quase todas as famílias da redondeza. Suas mãos, antes lisas como as de qualquer moça de 16 anos, agora tinham calos e rachaduras da água com sabão. Mas ela nunca reclamava. Dizia que mãos ásperas eram sinal de dignidade, de quem não tinha medo do trabalho. Meu irmão mais velho conseguiu uma posição melhor na fazenda grande, cuidando do gado e ajudando na plantação. Ganhava um pouco mais e ainda trazia de vez em quando um pouco de leite, alguns ovos ou verduras que o patrão deixava ele pegar da horta. Não era muito, mas fazia diferença. Eu e Maria das Dores continuávamos encarregadas dos irmãos menores e das tarefas da casa. Às vezes, quando Josefa tinha muita roupa para lavar, nós também íamos ajudar. Esfregávamos as peças menores, enquanto ela cuidava dos lençóis e das roupas mais pesadas. O cheiro do sabão de cinza que ardiam nossas mãos pequenas até hoje me lembra daqueles dias de trabalho árduo sob o sol quente. Sempre que possível, eu tentava ensinar as letras para os pequenos. Eu mesma só tinha ido à escola por 2 anos, quando ainda morávamos mais perto do povoado. Não era muito, mas o suficiente para aprender a ler algumas palavras, a escrever meu nome e fazer contas simples. Achava importante passar isso adiante. Como dizia a professora Margarida, minha única mestra, o saber é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Sentados na sombra da mangueira do quintal, eu escrevia letras na terra batida com um graveto e fazia os pequenos repetirem. Pedro, com seus 5 anos, era o mais interessado. Tinha uma inteligência viva nos olhos castanhos e aprendia rápido. Às vezes, ficava imaginando o que seria dele se tivesse oportunidade de estudar de verdade. Talvez um doutor, um professor, mas essas eram fantasias que eu guardava só para mim. Foi numa dessas tardes de escola, improvisada, que vimos Josefa correndo pelo caminho de terra que levava até a nossa casa. Ela raramente corria. Dizia que correr era coisa de quem não sabe planejar o tempo. Ver minha irmã sempre tão calma, agora ofegante e com o rosto vermelho do esforço, fez meu coração acelerar. "O que houve, Josefa?" Perguntei, já me levantando e limpando a poeira das mãos no vestido surrado. "A dona Corina." Ela tentava recuperar o fôlego. "Ela quer falar com a gente. Todas nós, meninas. Agora." Dona Corina era nossa benfeitora desde a morte de mamãe. Além de dar trabalho para Josefa, sempre separava um pouco de comida para nós quando podia. Era uma senhora idosa, viúva, sem filhos, com um coração maior que sua casa pequena de janelas sempre abertas. "Mas o que ela quer?" perguntou Maria das Dores, que já tinha se aproximado de nós, segurando o pequeno Pedro pela mão. Não sei direito", respondeu Josefa, ajeitando o cabelo desgrenhado atrás das orelhas. "Só disse que era importante e que quer ver todas nós antes do anoitecer." Deixamos os meninos aos cuidados do nosso irmão mais velho, que tinha acabado de voltar da fazenda,
E seguimos as três pelo caminho de terra que levava à casa de Dona Corina. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam sua música insistente nos arbustos, à beira da estrada, e o cheiro doce das flores de murici enchia o ar. A casa de Dona Corina ficava a uns 15 minutos de caminhada da nossa, numa pequena elevação que dava vista para o vale. Era uma construção simples, de adobe pintado de branco, com um telhado de barro vermelho e uma varanda onde ela costumava se sentar nas tardes para ver o pôr do sol. A fumaça saindo da chaminé da cozinha indicava que ela estava preparando o jantar. Josefa bateu na porta de madeira escura. 3 toques suaves como ela sempre fazia. Logo ouvimos os passos arrastados de Dona Corina se aproximando. Quando abriu a porta, seu rosto se iluminou num sorriso doce ao nos ver. "Entrem, minhas filhas. Entrem", ela disse, abrindo passagem. "Estava esperando por vocês." A sala de Dona Corina era aconchegante, com móveis antigos bem conservados, uma mesa redonda coberta com uma toalha bordada e algumas fotografias em porta-retratos de prata sobre uma cômoda. Nunca tinha visto tantos porta-retratos juntos antes. Em nossa casa não tínhamos nenhuma fotografia, nem mesmo de mamãe. Imagens eram um luxo de gente com posses. "Sentem-se, por favor." Ela indicou as cadeiras em volta da mesa. "Vou servir um café para conversarmos." Enquanto Dona Corina ia para a cozinha, nós 3 nos entreolhamos, curiosas e um pouco apreensivas. O que seria tão importante para ela chamar todas nós assim, com tanta urgência? Ela voltou trazendo uma bandeja com 4 xícaras de café e um prato de biscoitos de polvilho que faziam minha boca salivar só de olhar. Desde a morte de mamãe, guloseimas como aquelas eram raridade em nossas vidas. "Sirvam-se, meninas," ela disse, colocando a bandeja sobre a mesa. "Sei que não almoçaram direito hoje." Como ela sabia? Dona Corina tinha um jeito de saber das coisas sem que precisássemos dizer. Era como se pudesse ler nossos estômagos vazios nos olhos fundos que tínhamos. Comemos os biscoitos com a educação que Josefa sempre nos cobrava. Mas por dentro, eu queria devorar o prato inteiro de uma vez. O café estava quente e doce, do jeito que só Dona Corina sabia fazer. Por um momento esqueci a fome constante, a casa vazia, os problemas que nos esperavam lá fora. Naquele pequeno intervalo de tempo, éramos apenas 3 meninas tomando café com uma senhora bondosa numa tarde qualquer. "Meninas!" Dona Corina começou, depois que terminamos de comer. "Chamei vocês aqui porque tenho uma proposta a fazer." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Vocês sabem que sou viúva há muitos anos e que Deus não me deu filhos. Esta casa é grande demais para uma velha sozinha como eu." Olhei ao redor. A casa de Dona Corina não me parecia tão grande assim, mas comparada com o nosso casebre, era praticamente um palácio. "Tenho observado como vocês têm lutado desde que sua mãe se foi. Que Deus a tenha." Ela continuou. "Especialmente você, Josefa, carregando um peso que não deveria ser seu nessa idade." Josefa baixou os olhos, sem saber como responder. Não estávamos acostumadas a ouvir palavras de reconhecimento. "Depois de muito pensar e rezar, decidi que quero que vocês venham morar comigo. As 3. Senti como se o ar tivesse sido sugado de meus pulmões. Morar com Dona Corina? Em sua casa limpa, com comida na mesa todos os dias, sem o fantasma da fome rondando cada refeição? Parecia bom demais para ser verdade. "Mas, e nossos irmãos?" perguntou Josefa, sempre pensando no bem de todos antes do próprio. "Sei que vocês não abandonariam os meninos", respondeu Dona Corina com um sorriso compreensivo. "Mas pensei que poderíamos começar com vocês 3. Seu irmão mais velho já consegue se virar bem na fazenda, pelo que ouvi. E logo podemos pensar em trazer os outros também, conforme eu for organizando as coisas." Era uma proposta generosa, mais do que jamais poderíamos esperar. Mas eu conhecia minha irmã. Josefa nunca abandonaria os pequenos,
nem mesmo se isso significasse continuar na miséria. É muita bondade sua, Dona Corina, disse Josefa com a voz embargada. Mas não posso deixar os pequenos. Prometi para minha mãe, antes dela partir, que cuidaria de todos. E quando foi que sua mãe lhe fez prometer isso? Perguntou Dona Corina, com uma curiosidade genuína na voz. Josefa hesitou. A verdade é que mamãe nunca tinha feito tal pedido. Estava sempre ocupada demais com sua própria vida para pensar no que aconteceria com os filhos se ela não estivesse mais lá. Não foi com palavras que ela pediu, respondeu Josefa finalmente. Mas sei que é o que ela esperaria de mim. Dona Corina assentiu, como se entendesse perfeitamente o que não estava sendo dito. E se pudéssemos trazer todos? Ela perguntou após um momento de reflexão. Minha casa não é um palácio, mas tem espaço suficiente. Os meninos poderiam ficar no quarto dos fundos, e vocês, meninas, no quarto ao lado do meu. Vi os olhos de Josefa se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um misto de gratidão e descrença. Como alguém poderia ser tão bom assim, sem querer nada em troca? Por que a senhora faria isso por nós? Perguntou Maria das Dores, verbalizando o que todas nós pensávamos. Dona Corina sorriu. Um sorriso cheio de rugas nos cantos dos olhos, que falavam de uma vida longa e cheia de histórias. Quando eu era jovem, mais ou menos da idade de Josefa, perdi meus pais num acidente. Fiquei sozinha no mundo, sem ter para onde ir. Foi uma vizinha, a falecida Dona Marcolina, que me acolheu e me criou como filha. Isso mudou minha vida. Agora, tantos anos depois, sinto que é minha vez de fazer o mesmo por alguém. E quando vi vocês, depois que sua mãe se foi, soube que eram vocês que Deus tinha colocado no meu caminho. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Maria das Dores segurou minha mão por baixo da mesa, e eu podia sentir seus dedos tremendo levemente. Eu preciso pensar, disse Josefa finalmente. Preciso conversar com nosso irmão, ver o que ele acha. Claro, minha filha, respondeu Dona Corina, compreensiva como sempre. Não quero forçar nada. Pensem com calma, conversem entre vocês. Minha porta estará aberta quando decidirem. Saímos da casa de Dona Corina com o coração mais leve do que quando entramos, mesmo com a decisão difícil que tínhamos pela frente. No caminho de volta para casa, o céu já estava salpicado de estrelas, e a lua crescente lançava uma luz prateada sobre o caminho de terra. O que você acha, Josefa? Perguntei depois de alguns minutos de caminhada em silêncio. Não sei, Vera. Parece bom demais. Ela respondeu com aquela cautela que a vida difícil tinha lhe ensinado. Mas precisamos pensar em todos. Dona Corina é boa, disse Maria das Dores. Ela não vai separar a gente. Eu sei que ela é boa, concordou Josefa. Mas não quero ser um peso para ninguém, entende? Já basta o que passamos de mão em mão depois que mamãe morreu, com todo mundo olhando pra gente com pena. Entendi o que ela queria dizer. Josefa sempre foi orgulhosa, mesmo na pobreza. Preferia passar necessidade a aceitar caridade que viesse com o preço da humilhação. Mas a oferta de Dona Corina não parecia humilhante. Parecia uma chance. Uma chance que talvez não aparecesse novamente. Quando chegamos em casa, os pequenos já estavam dormindo, encolhidos nas esteiras no chão batido da sala. Nosso irmão mais velho estava sentado à porta, olhando para as estrelas com um olhar distante. Ele tinha esse hábito desde pequeno, de ficar olhando para o céu como se procurasse respostas lá em cima. E então? O que Dona Corina queria? Ele perguntou assim que nos viu. Josefa contou tudo, cada detalhe da conversa, enquanto ele ouvia, em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou um tempo sem dizer nada, apenas olhando para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho. Acho que vocês devem ir, ele disse finalmente, com uma voz que parecia mais velha que seus 17 anos. As meninas precisam dessa chance. Mas e vocês?
Perguntou Josefa, com a testa franzida de preocupação. Não posso abandonar os pequenos. Ninguém falou em abandonar. Ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Dona Corina disse que logo podemos levar os outros também, não foi? Enquanto isso, eu cuido deles. Já estou ganhando melhor na fazenda. Posso alugar um quarto na pensão da Dona Neuza, que fica mais perto do trabalho, e levar os meninos comigo. Separar a família? A voz de Josefa tremeu levemente. Não é separar, Josefa. É dar uma chance para todos. Vocês com Dona Corina, eu e os meninos na pensão, perto da fazenda. Nos veremos todos os dias, prometo. Vi nos olhos de minha irmã mais velha um turbilhão de sentimentos. Medo, esperança, culpa, alívio. Ela estava lutando contra o peso da responsabilidade que tinha assumido com a morte de mamãe. Mas também estava cansada. Cansada demais para seus 16 anos. Vamos tentar, ela disse finalmente com um suspiro profundo. Se não der certo, sempre podemos voltar. E assim, naquela noite de lua crescente, decidimos aceitar a oferta de Dona Corina. Não sabíamos ainda, mas essa decisão mudaria o curso das nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Josefa foi falar com Dona Corina antes de ir para o trabalho. Quando voltou, tinha um sorriso tímido nos lábios, desses que só apareciam em ocasiões muito especiais. Ela ficou muito feliz, contou enquanto nos ajudava a arrumar as poucas roupas que tínhamos em trouxas de pano. Disse que podemos nos mudar ainda hoje, se quisermos. Olhei para nossa casa, sentindo um aperto no peito. Apesar de toda a pobreza, das paredes rachadas e do teto que deixava passar a chuva nos dias de tempestade, era o único lar que conhecíamos. Ali estavam nossas poucas lembranças de mamãe. Os cantos onde brincávamos quando éramos ainda menores. O fogão a lenha, onde Josefa fazia milagres com os poucos ingredientes que tínhamos. Vamos sentir falta daqui? Perguntei a Maria das Dores, que arrumava seus pertences com um cuidado quase reverente. Ah, acho que sim, ela respondeu, dobrando um vestidinho remendado. Mas vamos estar juntas. Isso é o que importa. Naquela mesma tarde, nos despedimos dos irmãos com promessas de nos vermos logo. Os pequenos não entendiam direito o que estava acontecendo, mas confiavam em Josefa o suficiente para não questionarem muito. Nosso irmão nos acompanhou até a casa de Dona Corina, carregando nossas trouxas de roupa. Ele parecia mais aliviado do que triste com nossa partida. Talvez porque soubesse, melhor do que ninguém, o quanto Josefa merecia esse descanso. Dona Corina nos esperava na varanda com aquele sorriso acolhedor que fazia todo mundo se sentir em casa. Quando entramos pela porta de sua casa, não como visitas, mas como novas moradoras, senti algo estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. A sensação de que, finalmente, depois de tanto tempo, talvez tivéssemos encontrado um lugar onde a fome e o medo não precisavam mais ser nossos companheiros diários. Bem-vindas à sua nova casa, meninas, disse Dona Corina, abrindo os braços como se quisesse abraçar não só a nós, mas toda a dor que tínhamos carregado até ali. E assim começou um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo que, sem que soubéssemos ainda, nos levaria a lugares que jamais imaginamos alcançar. Os primeiros dias na casa de Dona Corina foram estranhos, como se estivéssemos vivendo um sonho do qual tínhamos medo de acordar. Dormir numa cama de verdade com colchão macio e lençóis limpos era uma sensação tão diferente que nas primeiras noites mal consegui pregar os olhos. O silêncio também me incomodava. Não havia mais o som da chuva pingando pelo telhado furado, nem o farfalhar do vento entre as frestas das paredes de adobe mal vedadas. Em vez disso, apenas o tic-tac suave do relógio de parede na sala, e de vez em quando, o pio distante de uma coruja no quintal. Josefa Maria das Dores e eu dividíamos um quarto pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para o pomar dos fundos. Pela manhã, a luz do sol entrava filtrada pelas folhas da mangueira, criando desenhos dançantes no assoalho de madeira. Era bonito de ver.
tão diferente do chão de terra batida da nossa casa antiga que quase doía nos olhos. Dona Corina nos tratava com um carinho silencioso, desses que não fazem alarde, mas que se mostram nas pequenas coisas. Uma fruta mais doce separada especialmente para nós. Um remendo novo nas roupas velhas. Um elogio discreto quando fazíamos bem alguma tarefa. Ela nunca nos fez sentir como caridade, mas como família. Nas primeiras semanas, Josefa continuou seu trabalho de lavadeira, mas agora com condições muito melhores. Dona Corina tinha um tanque de cimento no quintal, coberto por um telhado de sapé que protegia do sol forte, e ferros de passar que esquentavam no fogão a lenha sem que precisasse ficar soprando brasas o tempo todo. Pequenos luxos que faziam toda a diferença. Eu e Maria das Dores ajudávamos nos afazeres da casa e do quintal. Aprendi a cuidar das galinhas que ciscavam livremente entre as árvores frutíferas, a regar a horta que fornecia verduras frescas para nossas refeições, e até mesmo a fazer alguns doces simples que Dona Corina nos ensinava com paciência. O segredo do doce de mamão é não ter pressa, ela dizia mexendo lentamente a panela no fogão. É como a vida, sabe? Se você tenta apressar, sai tudo errado. Aos poucos fomos nos acostumando com essa nova realidade. A sensação constante de alerta, de que a qualquer momento poderíamos voltar à fome e à miséria, foi diminuindo. Começamos a dormir melhor, a sorrir mais, a sonhar com possibilidades que antes pareciam completamente fora de alcance. Mas ainda havia uma sombra em nossos corações. A preocupação com os irmãos que ficaram para trás. Embora nosso irmão mais velho mandasse recados quase todos os dias, dizendo que estavam se virando bem na pensão perto da fazenda, Josefa não ficava tranquila. À noite, quando achava que estávamos dormindo, eu a ouvia chorar baixinho, como se o peso da separação fosse mais do que podia suportar. Você quer ir visitá-los? Perguntou Dona Corina numa manhã, durante o café, notando os olhos inchados de Josefa. Podemos ir hoje mesmo. O rosto de minha irmã se iluminou com um sorriso que há muito não víamos. Era incrível como Dona Corina conseguia adivinhar nossos pensamentos e desejos mais profundos antes mesmo que os expressássemos. Naquela mesma tarde, pegamos a charrete velha que Dona Corina raramente usava e fomos até a pensão onde os meninos estavam morando. Era uma construção simples na beira da estrada, que levava à fazenda grande, com quartos pequenos que os trabalhadores alugavam. Quando chegamos, os pequenos correram para nós com tanta alegria que senti meu coração apertar. Será que tínhamos feito a escolha certa ao nos separarmos? Estamos bem aqui, garantiu nosso irmão, como se lesse meus pensamentos. O quarto é pequeno, mas dá para todos, e a dona Neuza deixa os meninos brincarem no quintal. Na fazenda, o patrão até aumentou meu pagamento porque disse que nunca viu ninguém trabalhar tanto quanto eu. Havia um orgulho genuíno em sua voz, uma satisfação que não víamos antes. Talvez a responsabilidade de cuidar sozinho dos menores tivesse despertado algo nele, uma força que nem ele mesmo sabia que possuía. Passamos a tarde toda com eles, ouvindo as histórias de suas novas aventuras, compartilhando as nossas, comendo biscoitos de polvilho que Dona Corina tinha trazido, especialmente para esta ocasião. Quando o sol começou a se pôr, era hora de voltarmos. A despedida foi difícil, mas menos dolorosa do que da primeira vez. Agora sabíamos que estávamos bem, cada um a seu modo, e que isso era o mais importante. Quem sabe no futuro possamos morar todos juntos de novo, disse Dona Corina no caminho de volta, enquanto a charrete balançava suavemente na estrada de terra. Minha casa não é grande, mas sempre se dá um jeito quando se tem boa vontade. Josefa sorriu, um sorriso cheio de esperança e gratidão. A senhora já fez mais por nós do que poderíamos sonhar. Ela respondeu com a voz embargada. Não queremos ser um peso. Peso? Dona Corina soltou uma risada leve, como o tilintar de sinos ao vento. Vocês são a maior bênção que já recebi na vida.
Esta velha casa estava tão vazia, tão silenciosa. Agora tem vida de novo. E era verdade. Desde que chegamos, a casa de Dona Corina tinha ganhado uma nova energia. Risadas ecoavam pelos cômodos, conversas animadas preenchiam as refeições, e até o jardim parecia mais florido, como se respondesse à nossa presença. Mas a maior mudança veio quando, cerca de um mês depois de nos mudarmos, Dona Corina nos surpreendeu com uma notícia inesperada. Estive conversando com a professora Luísa, da escola do povoado. Ela anunciou durante o jantar. Ela disse que ainda há vagas para o próximo período letivo, que começa no mês que vem. Senti meu coração acelerar. Escola? Era um sonho que tinha abandonado há muito tempo, desde que precisamos nos mudar para mais longe do povoado, e o caminho ficou longo demais para percorrermos a pé todos os dias. A senhora quer que a gente vá para a escola? Perguntou Maria das Dores com os olhos brilhando de expectativa. Se vocês quiserem, claro, respondeu Dona Corina. Acho que toda criança merece a chance de estudar, de aprender coisas novas, de sonhar com um futuro diferente. Mas... e o trabalho? Perguntou Josefa, sempre prática. Quem vai ajudar a senhora com a casa, com a roupa? Damos um jeito, minha filha. Vocês podem estudar de manhã e ajudar à tarde. Ou o contrário, como preferirem. Aquela noite, em nosso quarto, não conseguíamos dormir de tanta excitação. Escola. Livros, cadernos, lápis coloridos. Aprender a ler direito, a escrever histórias, a fazer contas difíceis. Era como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto diante de nós. Será que vamos conseguir acompanhar? Perguntou Maria das Dores, deitada na cama ao lado da minha. Faz tanto tempo que não estudamos. Vamos sim, respondi com uma confiança que nem sabia que tinha. Vamos ser as melhores alunas da classe. Você vai ver. E assim foi. No mês seguinte, lá estávamos nós, as 3, com roupas simples, mas limpas e bem passadas, cabelos penteados e presos com fitas que Dona Corina tinha guardado de sua juventude, caminhando para a escola do povoado. Josefa, com 16 anos, entrou numa turma especial para alunos mais velhos que precisavam recuperar o tempo perdido. Eu, com 9, e Maria das Dores, com 11, fomos colocadas em turmas regulares, de acordo com o pouco que sabíamos. Os primeiros dias foram difíceis. Éramos as meninas da Dona Corina, as órfãs, as pobres que tinham sido acolhidas por caridade. Alguns colegas nos olhavam com curiosidade, outros com desdém, mas não nos importávamos. Estávamos tão sedentas por conhecimento que nada mais parecia importante. A professora Luísa era uma mulher jovem, de cabelos castanhos sempre presos num coque severo, mas com olhos gentis que sorriam mesmo quando sua boca estava séria. Ela percebeu logo nosso interesse e dedicação e começou a nos dar atenção especial. Depois da aula, enquanto os outros alunos corriam para brincar no pátio, nós ficávamos um pouco mais, fazendo perguntas, pedindo explicações, absorvendo cada migalha de saber como se fosse o último pedaço de pão numa mesa vazia. Vocês têm potencial, ela nos disse um dia, observando como eu devorava um livro de histórias que ela tinha me emprestado. Só precisam de oportunidade para florescer. E florescer foi o que fizemos. Em poucos meses, já estávamos entre as melhores alunas de nossas respectivas turmas. Josefa se destacava em matemática, resolvendo problemas que deixavam até os meninos mais velhos coçando a cabeça. Maria das Dores tinha um talento natural para a música e o desenho, criando melodias simples que cantarolava enquanto trabalhava, e esboços que capturavam a essência das pessoas e lugares com poucos traços. Eu me apaixonei perdidamente pelas palavras, pelos livros, pelas histórias que me transportavam para mundos que nunca imaginei que existissem. Vera tem alma de escritora, comentou a professora Luísa para Dona Corina, num dia em que foi nos visitar em casa.
Ela consegue colocar no papel sentimentos que a maioria das crianças da idade dela mal consegue identificar. Senti meu rosto corar de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Escritora. Eu? Uma menina que até poucos meses atrás mal sabia juntar as letras para formar palavras completas? Parecia impossível. Mas aos poucos, comecei a acreditar que talvez, só talvez, esse sonho não fosse tão distante assim. À noite, depois que todos dormiam, eu acendia um toco de vela que Dona Corina me permitia usar, especialmente para isso, e escrevia em cadernos velhos que a professora me dava quando sobravam da escola. Escrevia sobre nossa vida antes, sobre mamãe e seu cavalo Zaino, sobre a fome que nos perseguia como uma sombra, sobre a morte que nos visitou cedo demais. Escrevia também sobre nossa vida agora, sobre o cheiro dos biscoitos de Dona Corina saindo do forno, sobre as risadas de Maria das Dores quando brincávamos no pomar, sobre a expressão de contentamento de Josefa quando finalmente deitava a cabeça no travesseiro após um dia de trabalho e estudo. Foi num desses cadernos que comecei a escrever a história que você está lendo agora. Uma história que, na época, eu não sabia que um dia seria contada para outras pessoas. Era apenas meu jeito de dar sentido a tudo que tínhamos vivido, de transformar a dor em algo que pudesse ser compreendido, mesmo que apenas por mim mesma. O tempo foi passando como sempre passa, independente de nossa vontade de segurá-lo ou apressá-lo. As estações mudavam, trazendo chuvas que enchiam o rio e faziam o pomar florescer, ou secas que rachavam a terra e nos obrigavam a economizar cada gota de água. Mas, diferente de antes, agora essas mudanças não significavam mais sofrimento extremo ou luta pela sobrevivência. Eram apenas parte do ritmo natural da vida no interior. Um ritmo ao qual nos adaptávamos com tranquilidade, protegidas pelo amor e cuidado de Dona Corina. Completei 10 anos, depois 11, depois 12. Maria das Dores, que sempre foi a mais parecida com mamãe, começou a atrair olhares dos rapazes do povoado quando íamos à missa aos domingos. Josefa, aos 19, já era praticamente uma mulher feita, respeitada por todos pela sua inteligência e capacidade de trabalho. Nossos irmãos menores continuavam com o mais velho, mas agora também frequentavam a escola e vinham nos visitar quase todos os domingos. Foi num desses domingos de visita que um acontecimento inesperado mudou novamente o curso de nossas vidas. Estávamos todos reunidos no quintal de Dona Corina. O almoço tinha sido farto, com galinha caipira, ao molho pardo, arroz soltinho, tutu de feijão e couve refogada, tudo regado a suco de laranja-lima acabado de espremer. Um banquete para quem, não muito tempo atrás, se contentava com água e farinha para enganar a fome. Os pequenos brincavam de pega-pega entre as árvores do pomar, suas risadas ecoando como música no ar quente da tarde. Josefa e nosso irmão mais velho conversavam em voz baixa num canto, provavelmente sobre os planos para o futuro, como faziam sempre que se encontravam. Dona Corina cochilava em sua cadeira de balanço na varanda, um sorriso leve nos lábios, como se até em sonhos fosse feliz com nossa presença. Maria das Dores e eu estávamos sentadas à sombra da mangueira, trançando palha para fazer pequenos balaios, uma habilidade que Dona Corina tinha nos ensinado e que tínhamos aperfeiçoado com o tempo. Foi quando ouvimos o tropel de cavalo se aproximando pela estrada. "Quem será, a essa hora de domingo?" perguntou Maria, levantando os olhos de seu trabalho. Não precisamos esperar muito pela resposta. Logo um cavaleiro apareceu no caminho que levava à casa. Era um homem alto, de pele queimada de sol, montado num cavalo tordilho que parecia tão imponente quanto seu dono. Vestia roupas simples, mas limpas, e tinha um chapéu de couro que sombreava parcialmente seu rosto. Havia algo estranhamente familiar nele, embora eu tivesse certeza de que nunca o tinha visto antes. O homem desmontou com agilidade e amarrou o cavalo na cerca. Tirou o chapéu em sinal de respeito
e se dirigiu à varanda, onde Dona Corina já tinha despertado de seu cochilo e o observava com curiosidade. "Boa tarde, senhora." Ele cumprimentou, com uma voz grave e educada. "Peço desculpas por incomodar num domingo, mas estou procurando por alguém." "E quem seria?" perguntou Dona Corina, ajeitando-se na cadeira. "Estou procurando os filhos de Zulmira Alves. Me disseram no povoado que alguns deles moram aqui com a senhora." Aquele nome, o nome de nossa mãe, fez com que todos congelássemos. Quem seria esse homem? O que queria conosco? Por instinto, Josefa se colocou à frente dos irmãos menores, como sempre fazia quando sentia alguma ameaça. "Somos nós," ela disse com uma voz firme que não revelava o tremor que eu sabia que ela sentia por dentro. "Quem é o senhor e o que quer com a gente?" O homem se virou para Josefa, e foi então que pude ver seu rosto por completo. Tinha olhos castanhos profundos, nariz forte e uma boca que se curvava num sorriso hesitante. Mas o que mais me impressionou foram as rugas ao redor de seus olhos. Rugas de quem já tinha visto muito sol, muito sofrimento e também, talvez, alguma alegria. "Meu nome é Jurandir," ele disse, segurando o chapéu com ambas as mãos, num gesto que revelava nervosismo. "Jurandir Alves. Sou irmão da Zulmira, seu tio." Um silêncio denso caiu sobre o quintal quando aquele nome, Jurandir Alves, ecoou entre nós. "Tio?" Nunca soubemos que mamãe tinha um irmão. Ela nunca falou de família, nunca mencionou pais, irmãos, parentes de qualquer tipo. Para nós, ela havia surgido do nada, como se tivesse nascido adulta, montada em seu cavalo zaino, pronta para dançar nos bailes da região. Josefa foi a primeira a se recuperar do choque. Deu um passo à frente, ainda mantendo os pequenos protegidos atrás de si, como uma galinha com seus pintinhos. "Nunca ouvimos falar do Senhor," ela disse, a desconfiança pingando de cada palavra. "Nossa mãe nunca mencionou ter um irmão." Jurandir sorriu tristemente, revelando a falta de um dente na lateral da boca. Era um sorriso de quem já esperava aquela resposta. "Não duvido," ele respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Zulmira e eu... não nos demos bem por muitos anos. Brigamos feio quando éramos jovens. Cada um seguiu seu rumo. Tentei encontrá-la algumas vezes, mas ela sempre foi boa em desaparecer quando queria." Havia algo em sua voz, uma nota de sinceridade dolorida, que fez com que eu acreditasse nele instantaneamente. Olhei para Maria das Dores, que parecia pensar o mesmo, pois seus olhos já não mostravam medo, apenas curiosidade. "Como ficou sabendo dela?" perguntei, dando um passo à frente, para ficar ao lado de Josefa. "Soube por acaso. Estava em São João, fazendo negócios de gado, quando ouvi alguém comentar sobre uma mulher que tinha caído do cavalo e morrido, deixando um monte de filhos. O nome e a descrição batiam. Então vim procurar. Faz quase um ano que ando perguntando, seguindo rastros. Não é fácil encontrar gente nestes interiores." Dona Corina, que até então observava tudo em silêncio da varanda, se levantou e aproximou-se do grupo com passos lentos, mas firmes. "Por que não entramos todos?" ela sugeriu com aquela voz calma que sempre trazia paz às situações mais tensas. "Ainda tem café fresco, e parece que o senhor Jurandir tem muito a nos contar." Os olhos de Jurandir se encheram de gratidão ao ouvir o convite. Talvez ele tivesse esperado hostilidade, portas fechadas, em vez deste acolhimento cauteloso, mas educado. A sala de Dona Corina, sempre tão aconchegante com seus móveis antigos e cheiro de café recém-coado, parecia agora pequena demais para conter todas as emoções que pulsavam no ar. Sentamos todos no que parecia uma semicírculo imperfeito. Jurandir na cadeira próxima à janela, Josefa, eu e Maria das Dores no sofá. Nosso irmão mais velho em pé perto da porta, como se estivesse pronto para defender a família se necessário. E os pequenos se espalharam pelo chão de madeira, olhando para o estranho com olhos arregalados de curiosidade.
Dona Corina serviu café para todos, incluindo os pequenos, que raramente tinham esse privilégio. Era como se ela entendesse que este era um momento importante, um marco na história da nossa família, e que todos, até os menores, tinham o direito de participar plenamente. Então, o senhor é irmão da Zulmira, começou Dona Corina, sentando-se em sua cadeira de balanço e ajeitando a saia de chita sobre os joelhos. O que o traz aqui, depois de tanto tempo? Jurandir segurou a xícara de café entre as mãos calejadas, como se buscasse força no calor que emanava dela. Quando soube da morte de Zulmira e que ela tinha deixado tantos filhos, senti que precisava encontrá-los. Somos do mesmo sangue, afinal. Família é família. Mesmo depois de tantos anos separados. Família? A voz de Josefa tinha um quê de amargura que raramente deixava transparecer. Onde estava essa família quando passamos fome? Quando nossa mãe morreu e ficamos à própria sorte? Vi o rosto de Jurandir se contrair numa expressão de dor genuína. Ele baixou os olhos para a xícara de café, como se ali pudesse encontrar as palavras certas. Tem razão de perguntar isso, menina. E não tenho desculpas boas o suficiente. Só posso dizer que não sabia. Zulmira e eu perdemos contato há mais de 20 anos. Nossa última briga foi feia. Coisas foram ditas que não podiam ser desditas. Eu segui para Goiás. Ela ficou por essas bandas. Quando voltei, anos depois, ela já tinha partido. Ninguém sabia para onde. E por que brigaram? Perguntou Maria das Dores, sempre a mais direta de nós três. Jurandir suspirou profundamente. Era evidente que a pergunta tocava em feridas antigas, daquelas que mesmo o tempo não consegue cicatrizar completamente. Por causa de um homem, ele respondeu finalmente. Um tropeiro que passava por estas bandas de tempos em tempos. Zulmira se apaixonou por ele. Queria ir embora com ele. Eu era o mais velho. Tinha prometido ao nosso pai, no leito de morte, que cuidaria dela. Tentei impedir. Disse coisas horríveis. Ela respondeu à altura. No fim, ela fugiu com o tropeiro. E eu fiquei para trás, com raiva demais para ir atrás. Este tropeiro... Começou Josefa, hesitante. Ele poderia ser... o pai de alguns de vocês? Jurandir completou a pergunta com um sorriso triste. É possível. Ele se chamava Jeremias. Era um homem alto, forte, de pele morena e olhos claros. Tinha um jeito com as palavras que encantava qualquer um, principalmente moças jovens e impressionáveis como Zulmira era na época. Olhei para meus irmãos, tentando encontrar traços deste homem desconhecido em seus rostos. Alguns dos mais velhos tinham olhos claros, contrastando com a pele morena. Uma combinação que sempre achei bonita e misteriosa. Seria este Jeremias o pai deles? E quanto a mim? Quem seria meu pai? Um dos muitos homens que passaram pela vida de mamãe depois que o tropeiro partiu. O que aconteceu depois? Perguntou nosso irmão mais velho, falando pela primeira vez desde que Jurandir chegara. O que sempre acontece nessas histórias, respondeu Jurandir, com uma nota de resignação na voz. O tropeiro ficou por uns meses, depois partiu, prometendo voltar. Nunca mais foi visto por estas bandas. Zulmira ficou para trás, já esperando o primeiro filho. Soube disso por gente do povoado anos depois. Tentei encontrá-la então, mas ela já tinha se mudado. Sempre foi orgulhosa demais para voltar e admitir que eu estava certo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Cada um de nós estava absorvendo essa história, essa versão de mamãe que nunca tínhamos conhecido. Uma Zulmira jovem, apaixonada, que acreditou numa promessa que nunca foi cumprida. Era difícil conciliar essa imagem com a da mulher que conhecemos. Sempre partindo, sempre buscando a próxima festa, o próximo homem, a próxima aventura. E por que procurar a gente agora? Perguntou Josefa, ainda desconfiada. O que o senhor quer de nós? Jurandir colocou a xícara vazia sobre a mesa com cuidado, como se fosse feita do cristal mais fino, e não da cerâmica grossa e simples que era.
Quero oferecer um lar para vocês. Ele disse simplesmente. Tenho uma fazenda pequena em Goiás. Não é grande coisa, mas tem terra boa, gado suficiente, uma casa decente. É o bastante para todos nós, se quiserem vir. Foi como se um raio tivesse caído no meio da sala. Josefa prendeu a respiração. Maria das Dores arregalou os olhos. E eu senti um frio estranho na barriga. Um lar? Repetiu nosso irmão mais velho, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Sim, confirmou Jurandir. Sei que chego tarde demais, que vocês já cresceram sem mim, que já encontraram seu caminho. Ele olhou para Dona Corina com um misto de gratidão e respeito. E vejo que tiveram a sorte de encontrar gente boa, que os acolheu quando mais precisavam. Mas ainda assim, ofereço o que tenho. Sangue é sangue, e gostaria de conhecer os filhos da minha irmã, de ajudar no que for possível. Dona Corina foi a primeira a quebrar o silêncio que se seguiu. É uma oferta generosa, senhor Jurandir, e acho que as crianças precisam de tempo para pensar sobre isso. É muita informação para absorver de uma vez. Jurandir assentiu, compreensivo. Claro, claro. Não esperava uma resposta imediata. Vou ficar na pensão do povoado por alguns dias. Quando estiverem prontos para conversar mais, estarei lá. Ele se levantou, colocou o chapéu de volta na cabeça e agradeceu pelo café. Antes de sair, olhou para cada um de nós longamente, como se tentasse memorizar nossos rostos. Vocês têm muito dela, sabem? Ele disse com um sorriso triste. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso. Me lembram a Zulmira de antes. Antes de tudo dar errado. E assim ele partiu, deixando para trás uma sala cheia de perguntas não feitas, de pensamentos tumultuados, de sentimentos confusos. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois que o som dos cascos de seu cavalo desapareceu na distância. Foi Pedro, sempre o mais curioso dos pequenos, quem finalmente quebrou o silêncio. A gente vai morar com ele? Na fazenda? Josefa, que parecia perdida em pensamentos profundos, voltou à realidade com a pergunta. Não sei, Pedro. Precisamos pensar muito sobre isso. Vocês não precisam decidir nada agora, disse Dona Corina, com aquela sabedoria calma que sempre nos reconfortava. E seja qual for a decisão, saibam que esta casa continuará sendo de vocês também, sempre que quiserem ou precisarem. Naquela noite, em nosso quarto, não conseguíamos dormir. Josefa, Maria das Dores e eu ficamos muito tempo acordadas, conversando em voz baixa sobre tudo que tínhamos descoberto, sobre a oferta de Jurandir, sobre o que significaria deixar a segurança da casa de Dona Corina para ir viver com um tio que nunca tínhamos conhecido até então. E se for mentira? Questionou Josefa, sempre cautelosa. E se ele não for realmente irmão da mamãe? Você viu como ele falou dela? Respondeu Maria das Dores. Ninguém inventa aquele tipo de dor. Além disso, acrescentei, ele se parece um pouco com ela. O jeito de sorrir, o formato do rosto. Mas ir para Goiás? Josefa continuou preocupada. É tão longe. Deixar a escola, Dona Corina, tudo que construímos aqui. Talvez não precisemos deixar tudo para trás, sugeri. Talvez possamos continuar estudando lá. E sempre podemos voltar para visitar Dona Corina. A conversa continuou em círculos, pesando prós e contras, imaginando como seria viver numa fazenda em Goiás, com um tio recém-descoberto. Em algum momento, adormecemos, exaustas de tanto pensar e sentir. Nos dias que se seguiram, Jurandir voltou várias vezes. Trazia pequenos presentes para os menores. Um peão de madeira entalhada, uma boneca de pano, doces enrolados em papel colorido. Para nós, as mais velhas, trazia histórias. Histórias sobre mamãe quando jovem, sobre os avós que nunca conhecemos, sobre a infância que os dois irmãos compartilharam numa fazenda não muito diferente da que ele tinha agora. Zulmira sempre foi a mais bonita, ele contava, sentado à sombra da mangueira do quintal,
com todos nós em volta como pintinhos ao redor da galinha. Tinha um jeito de andar que fazia todo mundo olhar. E cantava. Meu Deus, como aquela menina cantava! Parecia um sabiá nas manhãs de primavera. Aos poucos fomos baixando nossas defesas. Havia algo genuinamente afetuoso naquele homem de mãos calejadas e sorriso fácil. Algo que nos fazia querer acreditar nele, confiar nele. Até Josefa, sempre tão desconfiada, começou a sorrir quando ele chegava, a fazer perguntas sobre a fazenda em Goiás, a imaginar em voz alta como seria a nossa vida lá. Uma semana depois da primeira visita de Jurandir, Josefa convocou uma reunião familiar. Éramos 12 irmãos no total. 2 tinham partido com casamentos, começando suas próprias famílias em lugares distantes. Os 10 restantes se reuniram na sala de Dona Corina, junto com ela, que já considerávamos parte da família também. Precisamos decidir, disse Josefa, com aquela seriedade que a fazia parecer muito mais velha que seus 19 anos. Jurandir quer partir em 3 dias. Se vamos com ele, precisamos começar a nos preparar. O que você acha, Josefa? Perguntou nosso irmão mais velho, que sempre respeitou a opinião dela acima de qualquer outra. Josefa respirou fundo antes de responder. Acho que devemos ir, ela disse finalmente. É uma chance de ficarmos todos juntos novamente, de termos um lugar que seja realmente nosso. E ele parece sincero no desejo de nos ajudar. Mas e Dona Corina? Perguntou Maria das Dores, expressando a preocupação que também pesava no meu coração. Vamos deixá-la sozinha depois de tudo que fez por nós? Todos os olhares se voltaram para a senhora de cabelos brancos, que nos observava com um sorriso sereno, embora seus olhos estivessem marejados. Meus queridos, ela disse com a voz ligeiramente trêmula. O maior presente que vocês podem me dar é seguir em seu caminho com força e esperança. Estarei bem, e sei que não me esquecerão, assim como nunca os esquecerei. A senhora pode vir nos visitar, sugeriu Pedro, com a inocência de seus 6 anos. Temos espaço na fazenda, não temos, Josefa? Claro que sim, respondeu Josefa, com um sorriso que mal conseguia esconder a emoção. Dona Corina sempre terá um lugar especial, onde quer que estejamos. A decisão estava tomada. Iríamos para Goiás com Jurandir, começar uma nova vida na fazenda que ele dizia ser pequena, mas suficiente para todos nós. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Arrumamos nossas poucas roupas e pertences. Nos despedimos dos professores da escola com promessas de continuar estudando em Goiás. Visitamos os lugares que tinham se tornado importantes para nós naqueles anos em que vivemos sob a proteção de Dona Corina. Na véspera da partida, enquanto todos dormiam, levantei-me silenciosamente e fui até a cozinha. Como esperava, Dona Corina estava lá, sentada à mesa, tomando chá de camomila como sempre fazia quando não conseguia dormir. Também não consegue dormir, minha filha? Ela perguntou com um sorriso gentil, indicando a cadeira à sua frente. Sentei-me, sentindo o nó na garganta que vinha e ia, desde que decidimos partir. Tenho medo, confessei com a voz quase sumida. E se não der certo? E se não for como imaginamos? Dona Corina estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha, seus dedos enrugados transmitindo um calor que ia além do físico. A vida é feita de apostas, Vera. Algumas dão certo, outras não. Mas se não apostarmos, nunca saberemos. E há algumas apostas que valem a pena só pela chance, mesmo que pequena, de dar certo. Vou sentir tanta falta da senhora, disse sem conseguir mais segurar as lágrimas. E eu de vocês, minha querida, mais do que possam imaginar. Mas não estou indo embora da vida de vocês, nem vocês da minha. Distância é só um detalhe pequeno quando os corações estão conectados. Ficamos ali de mãos dadas sobre a mesa da cozinha, em silêncio. Não eram necessárias mais palavras. O que precisava ser dito já tinha sido. E o que sentíamos era grande demais para caber em palavras, de qualquer forma. Na manhã seguinte,
Jurandir chegou com um carro de boi emprestado para levar nossas coisas e aqueles de nós que não aguentariam a longa caminhada até a estação de trem. Dona Corina tinha preparado um café da manhã especial. Biscoitos de polvilho, bolo de fubá, café com leite para todos. Comemos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, nas suas próprias despedidas silenciosas. Quando chegou a hora de partir, formamos uma fila para abraçar Dona Corina. Um por um, dos mais novos aos mais velhos, cada um teve seu momento de gratidão e despedida. Quando chegou minha vez, achei que meu coração ia explodir de tanta emoção. Não esqueça de continuar escrevendo suas histórias. Ela sussurrou em meu ouvido enquanto me abraçava forte. Você tem um dom, Vera. Não deixe que se perca. Prometo, respondi com a voz embargada. E vou escrever para a senhora todas as semanas. Estarei esperando, ela disse com um sorriso através das lágrimas. E assim partimos. Um grupo de crianças e jovens que já tinham visto mais da dureza da vida do que a maioria das pessoas vê em toda uma existência. Partimos com a esperança de um novo começo, de uma vida onde não precisássemos mais sentir fome, onde pudéssemos continuar aprendendo e crescendo, onde finalmente teríamos uma família completa, com um tio que, apesar de ter chegado tarde, parecia genuinamente interessado em fazer parte de nossas vidas. No carro de boi, enquanto nos afastávamos da casa de Dona Corina, olhei para trás uma última vez. Ela estava parada na varanda, uma figura pequena e enrugada, acenando com um lenço branco. A imagem ficou gravada na minha memória como uma fotografia. A casa branca com janelas de madeira escura, o jardim florido, a mangueira frondosa no quintal e aquela mulher extraordinária que nos ensinou o que era amor verdadeiro. Virei-me para a frente, para o caminho que se estendia à nossa frente, para o futuro desconhecido que nos aguardava em Goiás. Jurandir guiava os bois com mãos firmes, cantarolando uma música antiga que, segundo ele, mamãe adorava cantar quando jovem. Os pequenos já brincavam no carro de boi, suas risadas se misturando ao rangido das rodas na estrada de terra. E naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma esperança genuína, luminosa, que aquecia meu coração como o sol da manhã aquece a terra após uma noite fria. O futuro era incerto, sim, mas pela primeira vez não parecia assustador. Parecia promissor. A viagem para Goiás foi longa e cansativa, mas também cheia de descobertas. Primeiro, o carro de boi até a estação de trem mais próxima, balançando lentamente pelos caminhos de terra que serpenteavam entre morros cobertos de vegetação. Depois, o trem. Minha primeira viagem de trem, com seu barulho constante de ferragens e o apito estridente que anunciava cada estação. Olhava pela janela fascinada, vendo a paisagem mudar gradualmente. Os morros de Minas, com suas matas fechadas e cachoeiras escondidas, dando lugar aos campos mais abertos do interior de São Paulo. E, finalmente, as planícies intermináveis de Goiás, onde o céu parecia maior e mais próximo ao mesmo tempo. As crianças pequenas, após o entusiasmo inicial, logo se cansaram da viagem. Dormiam amontoados nos bancos de madeira do trem, usando trouxas de roupa como travesseiros improvisados. Josefa mantinha-se vigilante, contando-nos a cada parada para garantir que ninguém ficasse para trás. Maria das Dores cantarolava baixinho, músicas que aprendera com Dona Corina, talvez para espantar a saudade que já começava a sentir. Jurandir se mostrou um companheiro de viagem atencioso. Comprava frutas e pães nas estações onde parávamos, contava histórias para distrair os pequenos e respondia com paciência às nossas perguntas intermináveis sobre como seria nossa nova vida. A fazenda não é grande, ele explicava, enquanto cortava um pedaço de queijo com seu canivete de cabo de chifre. Mas a terra é boa. Temos uma horta, algumas cabeças de gado, galinhas, porcos. Ninguém passa fome por lá. Aquela última frase, ninguém passa fome por lá,
Ecoava em minha mente como uma promessa, um conforto. Tantos anos com o estômago vazio, tantas noites em que o ronco da barriga era o único som que acompanhava nosso sono. E agora essa possibilidade. Uma vida sem fome. Depois de 3 dias de viagem, chegamos finalmente à pequena estação de Santa Clara, o povoado mais próximo da fazenda de Jurandir. Era um lugar simples, com uma rua principal de terra batida, algumas casas modestas com janelas de madeira escura, uma igreja pequena de torres baixas e um armazém que parecia ser o centro da vida social do lugar. «Quintino!» chamou Jurandir assim que descemos do trem, acenando para um homem alto e magro que esperava encostado numa carroça. Quintino, que mais tarde descobrimos ser o capataz da fazenda, sorriu ao ver Jurandir e veio em nossa direção. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao constatar o tamanho de nossa família. «São todos esses?» Ele perguntou sem conseguir esconder o espanto. «Todos esses!» confirmou Jurandir, com uma nota de orgulho na voz. «Os filhos de Zulmira, meus sobrinhos!» A carroça de Quintino, puxada por uma parelha de cavalos mansos, não comportaria todos nós e nossas trouxas. Decidimos então que as mulheres e as crianças menores iriam na carroça, enquanto os homens, incluindo nosso irmão mais velho e Jurandir, fariam o caminho a pé. «Não é longe», garantiu Jurandir. «Uns 4 ou 5 quilômetros apenas». O caminho para a fazenda atravessava campos abertos, onde o capim seco balançava ao vento como um mar dourado. Algumas árvores retorcidas, típicas do cerrado, ofereciam sombras ocasionais que eram verdadeiros oásis de frescor naquele calor de meio-dia. Ao longe, era possível ver silhuetas de vacas pastando tranquilamente, e de vez em quando um bando de seriemas corria através da vegetação, assustadas com nossa passagem. Chegamos à fazenda quando o sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. A primeira visão da casa me lembrou um pouco da casa de Dona Corina, embora fosse maior e mais rústica. Era uma construção simples de adobe, com um telhado amplo de telhas de barro e uma varanda que contornava toda a frente. O terreiro bem cuidado tinha alguns canteiros de flores, cravos, margaridas e damas da noite, que exalavam um perfume doce no ar da tarde. «Bem-vindos à Fazenda Esperança», disse Jurandir, com um gesto largo que abrangia toda a propriedade. Esperança. O nome não poderia ser mais apropriado para o que sentíamos naquele momento. Uma mulher saiu da casa assim que a carroça parou no terreiro. Era baixa e atarracada, com cabelos grisalhos presos num coque simples e um avental florido sobre o vestido de algodão. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo sol, se abriu num sorriso largo ao nos ver. «Chegaram finalmente!» ela exclamou, aproximando-se com passos rápidos. «Estávamos ansiosos. Esta é Dona Teresa», apresentou Jurandir. «Minha esposa há 15 anos. A melhor mulher deste sertão». Teresa corou levemente com o elogio, dando um tapinha leve no braço do marido. «Deixe de bobagem, homem. Vamos, crianças. Devem estar cansadas e com fome. Tenho uma sopa de mandioca com carne no fogo, que vai repor as forças de vocês». Aquela primeira noite na Fazenda Esperança foi uma mistura de emoções. A comida era farta e deliciosa, servida numa mesa grande de madeira escura na cozinha espaçosa. Havia pão caseiro, manteiga fresca feita ali mesmo, queijo da fazenda, além da sopa substanciosa que Dona Teresa tinha mencionado. Comemos até não poder mais, com a sensação estranha e maravilhosa de saber que, se quiséssemos, poderíamos nos servir novamente. Os quartos eram simples, mas limpos, com camas de verdade para todos, colchões de palha cobertos com lençóis de algodão, que cheiravam a ervas secas. Foi estranho dormir separados. Os meninos em um quarto, as meninas em outro, depois de anos compartilhando o mesmo espaço. Mas havia uma sensação de segurança, de permanência, que nunca tínhamos experimentado antes. Deitada na cama junto à janela, de onde podia ver as estrelas que pareciam maiores
e mais brilhantes naquele céu goiano. Pensei em tudo o que tínhamos vivido até ali. Na fome que nos perseguiu por tanto tempo, na morte de mamãe, na bondade de Dona Corina. E agora, nesse novo começo, senti uma lágrima escorrer pelo canto do olho. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão grande que parecia não caber dentro do peito. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Rapidamente caímos numa rotina confortável na fazenda. Jurandir cumpriu sua promessa de nos mandar para a escola. Havia uma escolinha no povoado, não tão boa quanto a que frequentávamos em Minas, mas o suficiente para continuarmos aprendendo. Íamos todos os dias na carroça, que Quintino dirigia sempre com histórias divertidas para nos contar no caminho. Josefa, que já era praticamente uma adulta, começou a ajudar Dona Teresa na administração da casa e na fabricação de queijos e doces, que vendiam no armazém do povoado. Meu irmão mais velho trabalhava com Jurandir e Quintino no manejo do gado e na plantação. Até mesmo os pequenos tinham suas tarefas: alimentar as galinhas, ajudar na horta, buscar ovos no galinheiro. Quanto a mim, continuei escrevendo minhas histórias. Jurandir, ao descobrir esse meu passatempo, me presenteou com um caderno novo, de capa dura e páginas amareladas, e uma caneta tinteiro que tinha sido de seu pai. Quem sabe você não se torna uma escritora de verdade um dia? Ele disse com um sorriso encorajador. As cartas para Dona Corina eram frequentes, como prometi. Contava tudo sobre nossa nova vida, sobre essa escola, sobre como estávamos todos juntos novamente. Ela respondia com sua letra miúda e caprichada, contando as novidades do povoado e sempre perguntando sobre meus escritos. Suas cartas terminavam invariavelmente com a mesma frase: continuem fortes, continuem sonhando. Foi numa dessas cartas, recebida quase um ano depois de nossa partida, que veio a notícia que mais temíamos. Dona Corina tinha adoecido. Nada grave, ela assegurava. Apenas os achaques da velhice, como ela mesma dizia. Mas nas entrelinhas podíamos sentir que era mais sério do que ela admitia. Josefa ficou inquieta com a notícia. À noite conversávamos sobre isso em nosso quarto, as vozes baixas para não acordar Maria das Dores, que já dormia. Precisamos visitá-la, disse Josefa, com aquela determinação que sempre a caracterizou. Precisamos ver com nossos próprios olhos como ela está. Mas Goiás é tão longe de Minas. Ponderei, embora no fundo concordasse com ela. Vou falar com Jurandir. Tenho certeza que ele vai entender. E entendeu. Na manhã seguinte, quando Josefa expôs sua preocupação durante o café, Jurandir assentiu gravemente. Claro que devem ir. Dona Corina é parte da família de vocês também. Vou providenciar dinheiro para a passagem de trem. Eu também quero ir. Anunciei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Jurandir olhou para mim e depois para Josefa, como se pedisse sua aprovação. Ela hesitou apenas um instante antes de concordar. Sim, Vera deve vir também. Ela e Dona Corina sempre tiveram uma ligação especial. E assim, 2 semanas depois, estávamos novamente no trem, mas desta vez fazendo o caminho inverso. De Goiás para Minas, de nossa nova vida para a Frantiga, de nosso presente para um passado que nos formou de maneiras que apenas começávamos a compreender. A viagem de volta pareceu mais curta, talvez porque agora conhecíamos o caminho. Ou talvez porque a ansiedade de rever Dona Corina acelerasse o tempo em nossa percepção. Quando finalmente chegamos ao povoado, tudo parecia exatamente como tínhamos deixado. As mesmas casas simples com suas janelas de madeira. As mesmas pessoas caminhando tranquilamente pela rua principal. O mesmo sino da igreja tocando para a missa de domingo. Pegamos uma carona na carroça do leiteiro, até a casa de Dona Corina. O coração batia forte no peito enquanto percorríamos aquele caminho tão familiar. Como a encontraríamos? Estaria muito mudada? Muito doente? A casa continuava a mesma.
com suas paredes brancas e seu jardim florido. Mas havia algo diferente, uma quietude que não existia antes, como se a própria casa tivesse envelhecido na ausência de nosso burburinho. Batemos na porta, 3 toques suaves como Josefa sempre fazia, e esperamos, segurando a respiração. Demorou mais do que o habitual até ouvirmos passos lentos se aproximando. E então, a porta se abriu, revelando Dona Corina. Ela estava mais magra, sim, e mais curvada. Os cabelos, antes apenas salpicados de branco, agora eram completamente prateados. Mas os olhos... os olhos continuavam os mesmos. Vivos, brilhantes, repletos daquela bondade que nos salvou quando mais precisávamos. "Minhas meninas!" ela exclamou, abrindo os braços trêmulos. "Vocês vieram!" Nos abraçamos ali mesmo, na soleira da porta. Um abraço longo e apertado, que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Senti o cheiro familiar de alfazema que sempre acompanhava Dona Corina. Ouvi sua respiração ligeiramente ofegante. Percebi como estava mais frágil sob meus braços. Mas estava viva. Estava ali. E isso era o que importava. Passamos 2 semanas com ela. 2 semanas de conversas longas à sombra da mangueira do quintal, de ajudá-la com os afazeres da casa, que agora pareciam pesados demais para suas mãos enrugadas, de contar todas as novidades de nossa vida em Goiás. Dona Corina ouvia tudo com genuíno interesse, fazendo perguntas, rindo de nossas histórias engraçadas, oferecendo conselhos quando pedíamos. À noite, depois que Josefa se recolhia, eu ficava mais um pouco com ela na cozinha. Como nos velhos tempos, tomávamos chá de camomila juntas, e eu lia para ela trechos dos meus escritos que tinha trazido de Goiás. Ela ouvia atentamente, os olhos fechados às vezes, como se visualizasse as cenas que eu descrevia. "Você tem um dom, Vera!" ela repetia, como tinha dito tantas vezes antes. Um dom para transformar a dor em beleza, para encontrar significado mesmo nas experiências mais difíceis. Foi numa dessas noites, quando já estávamos prestes a voltar para Goiás, que ela me fez uma pergunta que mudaria minha vida para sempre. "Você já pensou em ficar, Vera? Em ficar aqui comigo?" Olhei para ela surpresa, não sabendo exatamente o que responder. "Ficar? Aqui?" "Sim." Ela continuou com uma seriedade que raramente demonstrava. "Vejo como você ama escrever, como tem potencial. Aqui você poderia continuar seus estudos na escola do povoado, que é melhor que a de Santa Clara, pelo que me contou. E eu... Bem, esta velha ficaria feliz com a companhia." Senti um turbilhão de emoções. Surpresa, confusão, um certo encantamento com a possibilidade, mas também medo e culpa por considerar deixar meus irmãos para trás. "Não precisa responder agora," ela acrescentou, vendo minha hesitação. "Converse com Josefa, pense bem. É uma decisão importante. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pesando os prós e contras, imaginando como seria minha vida se aceitasse a proposta de Dona Corina. Por um lado, a possibilidade de estudar numa escola melhor, de ter mais tempo para escrever, de estar com essa mulher que tanto amava e que não estaria conosco para sempre. Por outro, a separação dos meus irmãos, da vida que estávamos construindo juntos em Goiás, da segurança que finalmente tínhamos encontrado. Na manhã seguinte, com olheiras que denunciavam minha noite insone, procurei Josefa no quintal, onde ela estendia roupa no varal com a eficiência de sempre. "Dona Corina me convidou para ficar", disse sem rodeios, porque com Josefa sempre foi melhor ir direto ao ponto. Ela parou o que estava fazendo e me olhou longamente, como se tentasse ler algo em meu rosto que minhas palavras não revelavam. "E o que você quer fazer?" ela perguntou finalmente. "Não sei", respondi com sinceridade. "Parte de mim quer ficar, continuar estudando aqui, ficar com Dona Corina nos seus últimos anos. Mas outra parte não quer se separar de vocês, da nossa família que finalmente está reunida e bem." Josefa suspirou,
largando o lençol que segurava de volta no cesto de roupas. Sentou-se no banquinho de madeira sob a mangueira e indicou para que eu me sentasse ao seu lado. Vera, lembra quando mamãe morreu e achamos que nunca mais seríamos felizes? Ela começou com aquela voz calma que sempre me tranquilizava. E então encontramos Dona Corina e depois Jurandir e descobrimos que a felicidade pode ter muitas formas diferentes, muitos endereços. Assenti, sem saber onde ela queria chegar. Talvez este seja o seu caminho, diferente do nosso. Não significa que estamos nos separando de verdade. Família não é só quem vive sob o mesmo teto. É quem carregamos no coração, não importa a distância. Você não ficaria chateada se eu decidisse ficar? Perguntei com a voz pequena de criança que ainda existia dentro de mim. Chateada? Ela sorriu, aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto. Eu ficaria orgulhosa de ver você seguindo seu próprio caminho, buscando seus sonhos. É tudo que sempre quisemos para cada um de nós, não é? A chance de escolher, de não sermos apenas jogados pela vida como folhas ao vento. Abracei minha irmã com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto sem conseguir contê-las. Josefa, que raramente demonstrava emoções intensas, também tinha os olhos marejados quando nos separamos. Mas você tem que prometer uma coisa, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas. Tem que prometer que vai continuar escrevendo, que vai estudar muito, que vai fazer tudo o que mamãe não pôde fazer na vida dela. Prometo, respondi com uma convicção que vinha do fundo da alma. E assim foi decidido. Fiquei com Dona Corina, enquanto Josefa voltou para Goiás para contar a novidade aos outros e buscar o restante de minhas coisas. A despedida foi difícil, cheia de lágrimas e promessas de visitas frequentes, de cartas semanais, de nunca nos esquecermos uns dos outros. Os anos que se seguiram foram de transformação. Sob a orientação de Dona Corina e dos professores da escola do povoado, especialmente da professora Luísa, que sempre acreditou em meu potencial, me dediquei aos estudos com uma paixão que surpreendia a todos. Lia qualquer livro que conseguisse encontrar. Escrevia todos os dias. Absorvia conhecimento como uma esponja seca absorve água. Aos 15 anos, ganhei um concurso regional de redação com um texto sobre minha infância. O prêmio incluía uma bolsa de estudos para continuar o ensino em Belo Horizonte. Foi outra decisão difícil. Deixar Dona Corina para trás. Mas ela me empurrou para a frente com toda a força de seu amor. Vai, minha filha, ela disse com aquela mistura de firmeza e doçura que só ela sabia dosar. Este é o seu destino. Não se preocupe comigo. Tenho meus vizinhos. Tenho a visita de suas irmãs e irmãos, que sempre passam por aqui quando podem. Vá buscar o que o mundo tem para lhe oferecer. Em Belo Horizonte vivi em uma pensão para moças. Continuei estudando. E eventualmente consegui um emprego como professora assistente numa escola primária. Nos fins de semana e feriados, voltava para o povoado para visitar Dona Corina, que envelhecia com a mesma graça com que fazia tudo na vida. Meus irmãos continuaram em Goiás. Josefa se casou com um fazendeiro vizinho. Teve 3 filhos e acabou herdando a Fazenda Esperança quando Jurandir e Dona Teresa faleceram, já idosos e satisfeitos com a vida que tiveram. Nosso irmão mais velho também constituiu família, assim como Maria das Dores e vários dos outros. Os pequenos cresceram, estudaram o quanto puderam, se tornaram homens e mulheres de bem. Aos poucos, a fome que por tanto tempo foi nossa companheira diária se transformou numa lembrança distante, numa história que contávamos para nossos filhos e netos, para que valorizassem o que tinham, para que soubessem de onde viemos e quanto custou chegar até aqui. Dona Corina nos deixou quando eu tinha 22 anos. Foi uma partida serena, como tinha sido sua vida. Adormeceu numa tarde de domingo e simplesmente não acordou mais. Estava em paz, tenho certeza,
sabendo que todos nós estávamos bem, seguindo nossos caminhos com a força e a dignidade que ela nos ajudou a construir. Herdei sua casa, conforme seu testamento, mas nunca consegui morar lá permanentemente depois de sua partida. Havia memórias demais, boas e dolorosas, em cada canto daquelas paredes. Mantive a casa, cuidei do jardim que ela tanto amava, visitava sempre que podia. Mas minha vida seguiu em outros lugares, outras cidades, outros desafios. Tornei-me professora, depois diretora de escola e, finalmente, já na meia-idade, escritora. Meu primeiro livro, publicado quando já tinha 50 anos, contava exatamente esta história que acabo de lhes relatar. A história de uma menina que conheceu a fome e o desamparo, mas também o amor e a esperança. A história de uma família que se fragmentou e se recompôs de formas inesperadas. A história de pessoas comuns que, com sua bondade silenciosa, mudam vidas para sempre. O livro não foi um grande sucesso comercial, mas encontrou seus leitores, tocou corações, gerou cartas emocionadas de pessoas que se identificaram com nossa jornada. Foi o suficiente. Nunca quis fama ou fortuna com minhas palavras. Apenas desejava que nossas experiências pudessem significar algo para além de nós mesmos, que nossa dor e nossa alegria não fossem em vão. Agora, aos 76 anos, olho para trás e vejo um caminho que, apesar de todas as pedras e espinhos, me trouxe até aqui. Um caminho que começou na fome mais absoluta e termina nesta sala confortável, rodeada de livros, de lembranças boas, de fotografias de pessoas amadas que já se foram e de outras que ainda caminham ao meu lado. Dos 14 irmãos, apenas 5 ainda estão vivos. Josefa nos deixou há 5 anos, aos 86, cercada por filhos, netos e bisnetos na Fazenda Esperança, que agora pertence ao seu filho mais velho. Maria das Dores vive em São Paulo com uma de suas filhas. Os outros estão espalhados pelo Brasil, cada um seguindo o destino que escolheu ou que a vida escolheu para eles. Nos reunimos sempre que possível, em aniversários importantes, em natais, em casamentos de sobrinhos netos que mal conhecemos. E quando estamos juntos, inevitavelmente as histórias de nossa infância vêm à tona. Histórias de fome, sim, de dificuldades imensas, de perdas dolorosas, mas também histórias de superação, de encontros inesperados, de bondades gratuitas que transformaram nossas vidas. É isso que quero deixar como legado. Não apenas as palavras escritas em meus livros, mas a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz, por menor que seja, que pode nos guiar para fora da escuridão. Às vezes, essa luz vem de dentro de nós mesmos, da força que nem sabíamos que tínhamos. Outras vezes vem de pessoas que cruzam nosso caminho no momento exato em que mais precisamos. A vida não é fácil. Nunca foi e provavelmente nunca será. Mas é bela em sua complexidade, em seus contrastes, em sua capacidade infinita de nos surpreender quando menos esperamos. Como aquela manhã distante em que um tio desconhecido apareceu em nossa porta, ou aquela tarde em que Dona Corina nos convidou para morar com ela, ou aquela noite em que decidi ficar para trás e seguir meu próprio caminho. Se você me perguntasse se mudaria algo em minha história, diria que não. Nem mesmo a fome, que foi uma mestra cruel, mas eficiente, ensinando-me o valor de cada garfada, de cada momento de abundância que viria depois. Nem mesmo as ausências, que me ensinaram a valorizar as presenças. Nem mesmo as perdas, que me ensinaram sobre a impermanência de tudo e a importância de viver plenamente cada momento. Tudo, cada lágrima, cada sorriso, cada despedida, cada reencontro, me trouxe até aqui. E aqui, sentada nesta cadeira de balanço que herdei de Dona Corina, observando o pôr do sol pela janela de minha casa, sinto uma paz que nem sabia ser possível quando era aquela menina
de olhos fundos e barriga vazia. É essa paz que desejo a todos vocês que ouviram minha história. A paz que vem não da ausência de tempestades, mas da certeza de que, por mais forte que seja a tormenta, ela sempre passa, deixando atrás de si um céu lavado, onde, quem sabe, um arco-íris possa surgir. A fome passou, a esperança ficou. E no final, isso é tudo que importa.